Análise mental da luta Charles do Bronx versus Michael Chandler. Aqui são dois caras muito fora da curva, muito fora da curva. O Charles, na hora que você começa a analisar a mentalidade dele, ele utiliza muito de afirmações. Muito. Coisas como eu vou chocar o mundo, Charles é o campeão, eu sou um vencedor, tal. Ele fica falando, não para de falar. Ele fica realmente sugestionando a mente subconsciente dele para chegar num nível de crença sobre isso e isso se tornar uma realidade na vida dele. Tanto é que na época que ele foi campeão, alguns comentaristas que estavam ali por perto falavam, cara, o Charles está numa aura de campeão, uma energia muito acima. E realmente, na época que ele foi campeão, foi incrível o que ele foi conquistando. E foi campeão e foi batendo um atrás de outro. Foi campeão com o Michael Chandler, que ele já lutou contra o Michael. Depois venceu o Justin Gaethje, depois venceu o Dustin Poirier. Não lembro se foi nessa ordem, tá? Então ele tava num auge, assim, absurdo. E acabou que bateu num muro de concreto ali gigantesco, que era o Islam Makhachev. Assim, minha opinião, não é que o Charles não seja muito bom, não é que ele não tenha uma mentalidade incrível, não é que ele não seja um ótimo lutador, que ele é realmente um cara incrível, acima da média, é só que não tem como vencer o Islam. É sobre isso, e já tem um vídeo sobre o Islam aqui no canal. Tá que no vídeo eu falei mais sobre o Khabib do que sobre o Islam, mas praticamente um é derivado do outro ali. Tudo que eu falei do Khabib aplica ao Islam. Então, não tinha como ganhar e é muito difícil. Eu vou só trazer aqui uma retrospectiva, mas é muito difícil você vencer um cara que está desde criança, desde pequenininho, só fazendo uma coisa da vida, que é treinar, dormir e comer. E ainda quando se fala do dormir, é dormir para treinar melhor, comer para treinar melhor. Só isso, a vida inteira. Não fazendo mais nada da vida, praticamente. Tá, que eles se divertem entre eles e tudo mais, mas até o divertimento é entre lutadores também, que são do Daguestão. Então você vê assim que é um nível de preparação, um nível de esforço, é um nível de preparo de muitos anos, de uma vida inteiramente dedicada a isso, que não tem como pegar essa distância mais, entendeu? Tem que esperar o cara sair do auge, não tem jeito. No auge ninguém vai ganhar do Makhachev, não tem como. Só se for um outro cara que tem essa mesma configuração. Só que não existe. Cadê esse cara, entendeu? Não tem como. Então, sobre o Charles, deu pra notar que teve uma queda ali de aura, de energia, de realmente você notar um sangue no olho, parece que caiu um pouco. Por mais que a luta contra o Beneil Dariush ele venceu muito bem, na luta contra o Arman Tsarukyan dava pra ver que ele estava um pouco apático. A impressão que passou é que se ele tivesse com um pouquinho mais de vontade, ele tinha segurado aquela guilhotina, tinha colocado mais força e tinha ganhado. A impressão que passa foi essa, ele estava apático. E foi muito estranho aquela luta, muito estranho. Foi parecido de quando o Islam frustrou ele na luta. E como se ele tivesse desistido, porque tomar aquele katagatame foi muito esquisito. A não ser que ele tivesse cansado, tivesse acontecido alguma coisa. Então, deu pra notar aquele mesmo olhar de caramba, tô meio perdido, entendeu? Então, dá pra analisar o auge, uma queda, e vendo. O que eu falo sobre essa questão da queda? Hoje você olha, tem um olhar mais sereno, um olhar mais descomprometido, um olhar de geladeira cheia. Tipo, eu já tô com o dinheiro que eu queria, eu tô lutando aqui, mas não tô mais na mesma pegada. Essa é a análise mental que eu trago, vendo os vídeos dessa semana, vendo as últimas lutas, acompanhando ali. Não tem mais aquela mesma pegada. O Charles parecia um louco falando.
Não, que eu vou ser campeão, que eu vou chocar o mundo, que não sei o que, 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 que não sei o que. Super rapidão falando que não sei o que lá e chegava e já com aquela vontade, aquele sangue no olho, entendeu? Parece que depois do Makhachev isso meio que deu uma quebrada, entendeu? Essa é a análise mental sobre isso. E agora sobre o Michael Chandler. O Michael Chandler, eu acredito que é um dos atletas com maior preparo físico de todos, maior explosão, maior força, velocidade, tudo. Qualquer característica física você vai ver que o Chandler é extremamente acima da média, por isso que ele proporciona nocautes tão absurdos no MMA. É um nível de explosão e de velocidade de golpe sobre-humano. E o treinamento físico dele também é muito acima da média. Talvez seja um dos atletas que mais se dedique a isso. É um cara que é outlier, é um ponto fora da curva. Na primeira luta foi por muito pouco que ele não venceu o Charles. Muito pouco. Eu lembro de estar assistindo aquela luta. Cara do céu. Eu acho que foi a luta mais emocionante que eu já vi. Porque eu tava torcendo pro Charles, lógico, né? O Charles é um cara incrível. Que realmente eu sigo... Sempre que o Charles vai lutar, eu assisto. E aquele momento que ele deu um knockdown no Charles, Charles ali de, eu acho que 4 apoios ou 8 apoios, e ele socando a cabeça do Charles no chão, e parecia que a luta ia acabar ali, e o Charles meio que foi desviando a cabeça, foi muito emocionante aquela luta, muito emocionante. E aí o Charles foi lá e acabou ganhando. Sobre o Chandler deu pra notar que ele é um cara até bonzinho demais. Eu assisti ali o reality show que ele fez junto com o McGregor. Tudo que propunha ele aceitava. O McGregor tirou onda pra caramba com a cara dele ali e ele foi aceitando e aceitando. Dá pra ver que é uma pessoa boa, assim. Talvez até bonzinho demais. Por mais que ele tenha uma marra, né? Ele é meio marrentão quando vai lutar e tal, mas deu pra ver que é um cara bonzinho até demais. Só que na hora do resultado, como treinador, ele praticamente venceu todas as lutas, né, como treinador. Se eu não me engano, de 8 lutas, a equipe dele venceu 7 lutas. Que o McGregor ele pode ter sido um ótimo lutador, mas como técnico, naquele seriado lá, meu Deus do céu. E o Chandler é um cara dedicado. Ele conversava com os atletas dele, perguntava se estava tudo bem, e via que o cara não estava muito legal, chamava de canto, conversava, motivava o cara, e passava técnica, e trazia gente de fora. Nossa, deu pra ver uma dedicação muito absurda, a mesma dedicação que ele parece que traz pra preparação dele, entendeu? Acho que é questão de detalhes, muitas vezes que passa batido. O Chandler passa uma impressão de que, não sei, como se ele sentisse em alguns momentos ali uma insegurança. No olhar você sente às vezes essa sensação de insegurança, é meio esquisito. Ao mesmo tempo que, sabe aquela coisa que o cara é extremamente talentoso, extremamente forte, mas parece que ainda não virou a chave na cabeça? Talvez não se sinta merecedor ou alguma coisa nesse sentido, essa é a impressão que passa. Sobre essa luta, realmente foi mais uma análise do que realmente uma aula, né? A do Jones aqui, que já está postada no canal, foi mais uma aula explicando como que eles fazem e tudo mais. Essa aqui foi realmente mais uma análise de 2 caras que tiveram um auge muito grande, encontraram um muro de concreto ali, meio que caiu a confiança, mas eu espero que os dois estejam recuperados do seu auge para essa luta, para a gente ver um show ali gigantesco. Beleza? Análise mental de Charles e Chandler foi isso daí. Curte, comenta, compartilha. Valeu.